Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Agora a gente vai falar sobre estudo dirigido relacionado ao assunto de matemática para o 8º ano, referente à atividade 1, tá? Meu nome é Diego, sou professor de matemática da rede e nós estamos com... A Daniela, eu sou professora de matemática também da rede e hoje eu vou estar aqui ajudando o nosso colega Diego para levar essa aula maravilhosa para vocês. Sejam bem-vindos, tá bom? E vamos começar, tá? A nossa ideia hoje é mostrar para vocês uma matemática diferente, que a matemática não é a ciência que estuda os números, como a gente está acostumado. Matemática, na verdade, é a ciência que estuda o que, Dani? Os padrões. É, padrão. Mas o que é padrão, Dani? Não sei, você pode explicar isso pra gente? Eu posso te mostrar. Matemática, você consegue entender o que está escrito matemática? Bom, olhando assim, eu tenho uma noção que está escrito matemática, mas é meio estranho porque tem letra e tem número no meio. Mas por que, Dani? Qual é a letra A? Não parece a letra A? Parece, faz lembrar. E aqui, não parece a letra E? É virado ao contrário, sim. Sim, mas lembra, não lembra? A ideia é essa, é a gente procurar padrões, coisas que se repetem, coisas que são próximas, coisas que têm uma sintonia uma com a outra. E assim é a matemática, isso na figura, com o número. Então assim, o número tem padrão, por isso é que ele entra na matemática, por isso é que ele faz parte da matemática. Por exemplo, Dani, olha que legal, uma estrelinha laranja, uma cruz verde, uma estrela rosa, uma carinha feliz, uma estrelinha laranja, uma cruz verde, uma estrela rosa, uma carinha feliz, uma estrelinha laranja. Você consegue saber qual é a próxima figura? Estou percebendo que está se repetindo ali. Então, se eu seguir isso daqui, deveria vir agora após uma cruzinha verde, uma estrelinha rosa e uma carinha feliz. Porque segue um padrão. A matemática ela é recheada desses padrões. E o número também é recheado de padrão. Se o número é recheado de padrão, a gente coloca ele na matemática. Então vamos analisar um pouquinho mais? Vamos lá. Por exemplo, Dani, a minha vida é uma rotina toda cronometrada certinho. Eu acordo 5h50 da manhã, me desperto para estar 6h10 na academia. Eu nem tomo café nesse horário. Vou para a academia, meu café está marcado mais ou menos umas 7h30. Por quê? 7h50 eu tenho que estar no trabalho. Sim, tá? com certeza. E aí eu programei meu almoço 12h40, porque meu filho entra 1h30 na escola. Então eu deixo ele e corro para o trabalho, tá? Trabalho até 7h50, Dani. Trabalha demais. Trabalho muito. E saio do trabalho para buscar o meu filho na escola às 18 horas. Vou para casa, porque 8h30 eu gosto de treinar jiu-jitsu, então é todos os dias. Isso é todos os dias, Dani. Então, se tem esse padrão que a gente chama de rotina, a gente tem matemática. Então, aqui tem matemática em todo momento da minha vida. E na sua, Dani? Na minha também tem, porque tem que ter uma rotina, tem que ter ali, né, os nossos horários adequados, nós temos as nossas tarefas diárias. E eu tenho certeza que vocês também têm a de vocês, o horário que vocês acordam, que vocês almoçam, tomam um café, que tem que tomar banho, entrar na escola. Tem o horário da merenda, que também já é uma rotina, o horário da saída, do jantar. A gente Exatamente. A gente às vezes precisa pegar ônibus. E tem o horário do ônibus. Então existe um padrão, até para o horário do ônibus. E aí eu faço a seguinte pergunta: qual o padrão do seu dia a dia? Qual é o seu? Será? Você consegue adivinhar? Que horas você entra na escola? Qual é a hora da troca de professor? Qual é a hora do intervalo? Qual é a hora de ir embora? Então a gente segue padrões. E esses padrões é o que a matemática estuda, é onde a matemática está. A matemática não está presente só nos números. Os números é que estão presentes na matemática porque eles são recheados de padrões. Está na nossa vida a matemática. Exatamente. Né? E a gente nem se dá conta. E aí a ideia é mostrar essa matemática de uma forma diferente para vocês. Que vocês sejam capazes de identificar esses padrões para você entender. Ah, por isso que isso comporta-se dessa maneira e eu faço assim, porque eu sigo um padrão. Aquilo que eu faço para um, eu faço para todos. Olha só, o ano tem 12 meses. Os meses são recheados de semana e recheados de dias. E aí, tem meses que tem 31 e tem meses que não tem 31 dias. Você sabe gravar isso, Dani? Assim, de cabeça, assim, agora eu não sei te dizer. Então, Dani, lá quando eu era pequeno, me mostrava e eu nunca mais esqueci. Criaram um padrão, Dani. Sabe qual é o padrão? Me apontaram os dedos assim e fizeram. Quando o mês estiver no alto do dedo, tem 31 dias.
Quando ele estiver embaixo, só tem... Ah, eu lembro desse macete. Tem menos Só que de eu fazia 31. com assim aqui, ó. E você faz com o dedinho, entendi. Eu faço. E aí, Dani, presta atenção. Janeiro tem 31. Caiu fevereiro, Não tem. março tem 31. E abril não tem 31. Maio, 31 dias. Junho não tem 31. Julho, 31 dias. Não tenho mais dedo, volto lá pro começo. Agosto, 31 dias. Desci, setembro, não tem 31 dias. Outubro, 31 dias. Novembro, não tem 31 dias. Dezembro, para fechar o ano, 31 dias. E aí eu trago aqui, Dani, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Todo ano a gente tem exatamente essa sequência de meses. Sim, Não é? 2023 tivemos esse Sim. calendário praticamente, com mudança de dia durante a semana, mas os meses são, E a não tem quantidade de alteração, dias também, só com uma exceção, que tem um outro padrão. que é o fevereiro. Por quê? O fevereiro, a cada 4 anos, a gente ganha um dia a mais. Por exemplo, 2024 é o ano bissexto. Então, esse ano, fevereiro tem 29 dias. É isso aí. Ano que vem não terá. Só terá 29 de fevereiro daqui a 4 anos. Outro padrão, Dani. Muito Então, tudo tem padrão. Porque a Terra, quando ela se move em torno do Sol, ela tem um padrão de quantidade de dias. Então, tudo na ciência, na matemática, no mundo e na sua vida tem padrão, tá? E aí, será que a matemática está presente só nos meses? Não, né? Eu acho que não. A matemática está presente em tudo da nossa vida, né? Sim. Imagina se ela vai estar só no nosso dia a dia em questão de calendário. Eu acredito que ela esteja em muito mais coisas. Então, a matemática está presente em vários momentos, inclusive numa fotografia, num desenho. Olha que estranho, Dani. E aí, quando a gente chama de estranho, a gente tenta procurar um padrão que não foi respeitado, um padrão que não permite que isso aconteça de forma adequada. Por exemplo, eu tenho um barco, o barco não me parece estranho, o barco, em momento algum. O barco está bem construído, está navegando. Seria estranho se o barco estivesse voando, estivesse andando na rua. Mas tem algo estranho nessa figura. Eu também acho que assim, olhando assim, eu tô achando meio complicado esse barco sair daí. Eu também sabe? tô achando. Será que Na barco... hora, construir essa forma, esse negócio aí de uma forma bem estranha. Será que barco pula? Barco pula? Nunca vi. Então como é que ele vai passar por ali? Olha essa distância. Não dá. O barco é muito maior, né? Aqui, ó. Ih, não dá, Dani. Não dá. Então aqui não foi respeitado um padrão. Ou seja, padrão está em tudo. Está até nas construções civis. Por exemplo, quando você olha para a sua sala, as portas são padronizadas, as janelas são padronizadas, o quadro branco que é colocado, ele é padronizado. Então, o padrão está presente no nosso dia em vários aspectos. Tem nas brincadeiras também, no jogo dos 7 erros. Matemática no jogo dos 7 erros, gente. Vocês já viram isso, assim? Pensaram algum dia que teria matemática no jogo dos 7 erros? Porque, assim, eu não pensei que tinha. Exatamente, Dani, porque olha só, a gente não fala que matemática é a ciência que estuda os padrões? Sim. Numa fotografia não tem padrão? Tem, a gente sempre tem uma que se baseia para poder encontrar um erro na Exatamente. outra, né? Alguém pegou essa primeira fotografia e tentou copiar ela, porém com alguns erros. Sim. E a ideia do jogo dos 7 erros é identificar os padrões que não foram respeitados. E aí eu já mostro um de início. Se a gente olhar para essa parte aqui, nessa janelinha tem 3 flores. No caso aqui só tem 2. Então, esse seria o primeiro erro que não foi respeitado, o primeiro padrão que não foi respeitado. Mas são 7. Mas são 7. Então tem mais, gente. Vamos procurar. E aí? Os sapatinhos, né? E- Olha, aqui tem 2, aqui só tem 1. Será, Eu Dani? gosto muito de sapato de salto. Você tadinho. gosta, não Gosto, gosta? gosto. E aqui, Dani, será que aqui vende um par de sapato e aqui só vende um Bem pé? difícil, eu nunca vi. Vocês já viram loja que vende um pé só, ou direito ou esquerdo? Não, então o que aconteceu? Errou o padrão. Você consegue achar outro desenho? Outra falha? Outro erro? Difícil, né? Tantas informações. Vamos lá, vamos tentar acertar para ver quem acertou, quem achou? Eu vou dizer, ó, a janela. Nossa, Qual é a verdade. diferença, Dani? Bom, essa janela aqui, ela parece que tá um pouco mais protegida, né? Essa daqui tá totalmente aberta.
aberta. Não sei se aqui são vidros ou grades, mas aqui tá bem menos protegido. Tá diferente, Tá né? diferente. Então, mais um erro, mais um padrão que não foi respeitado. Pois é. E aí? Outra figura. Ah, gente, olha isso. Como pode o vasinho de planta ficar sobrevoando? Não dá, tem terra? né? Será que essa planta aqui não tem terra? Não tem, é um estranho. É verdade, tá faltando o vasinho da planta aqui. Muito estranho. Muito estranho. E aí? Mais um erro? Nós temos até agora 4 erros. Será que a gente consegue achar mais os outros 3? Vamos lá. Quinto erro. Esse é o toldo. Olha o que aconteceu, gente. O toldo, acho que estava muito antigo, quebrou um pedacinho, né? Poxa, eu fico com pena, porque se a gente reparar, nessa loja falta um pé de sapato, gente. e falta um pedacinho do E toldo. o vaso. O vaso E a voando. janela ali também não tá legal. E aqui alguém tirou uma florzinha daqui, ó. Esse lado aqui tá meio sofrência. Mais um erro, vamos lá? Aqui tem uma poeirinha, Dani. E aqui já não tem. Será que aqui ela tá mais rápida? Eu acho que ela tá se esforçando mais aqui. E aí levanta Aqui ela tá mais poeira, né? light, entendeu? Então aqui ela deu aquela corridinha, aqui ela deu aquela amenizada, veio mais devagar, faltou uma poeirinha. Então, galera, você pode reparar que um detalhezinho foge ao padrão. A matemática também estuda esses detalhes. E mais um e último erro. Tem mais um. Tem. Qual será, hein? A barriguinha dela. Por isso que ela tava correndo tanto aqui, né? Ela tava precisando perder assim um pouquinho. Essa curvinha da barriga aqui, né? Entendeu? Aí aqui ela acho que ela já tinha dado uma aliviada, ela foi mais devagar. É isso Perdeu aí. a barriguinha. Então, galera, num jogo também tem padrão. Vários jogos têm padrão. Na verdade, vários não. Todos os jogos têm padrões. E aí esses padrões são estudados pela matemática. E aí saber matemática, entendendo que a matemática é a ciência dos padrões, tem mais facilidade para entender o jogo e ir bem neles. Interessante, né, Diego? Porque a gente sempre pensa que matemática tem tudo a ver só com número, com conta. E agora a gente está vendo que a matemática ela tá no nosso dia a dia, nem sempre falando de número, de cálculos, embora eles sejam fundamentais. Fundamentais, Dani. E o mais legal é que eu quero deixar essa ideia do cálculo por último. Sim. Por quê? Vocês, nossos estudantes queridos, precisam entender que o cálculo ele é uma ferramenta que a matemática utiliza para estudar os padrões. Mas o padrão, ele é recheado. E aí eu peguei aqui, aí a tabuada de 7, não é a tabuada de 7. É a quantidade de dias de uma semana. Uma semana tem quantos dias, Dani? 7. Em 2 semanas. 14. 3 semanas. 21. Ou seja, está crescendo de 7 em 7 a quantidade de dias. É isso aí. Então, a quantidade de semanas que a gente vive é uma tabuada de 7. É verdade. E eu nem fiz conta, Dani. Não. Então, eu posso analisar a tabuada que existe um padrão. Por exemplo, vamos analisar por enquanto só a tabuada de 7. 7 vezes 0 deu 0. 7 vezes 1 deu 7. De 0 para 7 eu somei 7, Dani. Sim. 7 vezes 2, 14. De 7 para 14 eu somei 7. 7 vezes 3, 21. De 14 para 21 eu somei 7. Também. Então, Dani, é impressão minha? Ou tá somando de 7 em 7? É isso aí. Aumentando de 7 em 7. Que interessante. Então a tabuada de 7 cresce de 7 em 7 cada um número? E isso serve para qualquer tabuada, Diego, ou só para essa? Analisando aqui para qualquer tabuada, né? né? A de 13, 13 vezes 1, 13. 13 vezes 2, 26. 13 vezes 3, 39. E eu tô somando de 3 em 3. Serve para todas, Dani. Bacana isso, né? Caramba! Ou seja, a tabuada é uma soma do mesmo número. É isso aí. Caramba! Olha o padrão. O tempo todo. E às vezes a gente fica tão preocupado de memorizar a tabuada quando a gente pode construir através da soma. Exatamente. E aí a gente passa a entender mais esses padrões. Sim. E aí tem mais, Dani. Você sabia que existe padrão também até na geometria? Na geometria? É. Bacana isso. Você conhece essa figura, Dani? Eu conheço, assim, tem gente, eu não sei vocês, mas assim, eu já escutei muita gente falar que é um quadrado. Mas, Diego, Não. será que isso é um quadrado? Não, porque o quadrado tem um outro padrão, Dani. Tem outro padrão? Tem. O quadrado, o principal padrão do quadrado é que os lados todos são iguais com ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus é aquele ângulo que a gente faz Ângulo quando fica em reto. pé, Ângulo que é reto. chamado... Qual é a sua posição? Eu estou reto aqui, eu Isso estou numa aí. posição em pé. Então, todo quadrado tem todos os lados iguais. E aqui, tem todos os lados iguais? Né? Não, não tem. Eu tô vendo aqui que o comprimento tá diferente da largura, né?
Tá bem maior. Mas parece um quadrado. Lembra Com do lados quadrado. diferentes. Sim. Então os lados que ficam de frente, que a gente chama de lados opostos, Ou paralelos. ou paralelos, Sim. paralelos porque eles nunca se tocam. É verdade. A distância daqui é a mesma distância de lá. Então, Dani, os lados opostos são iguais são e o ângulo é de 90 graus. Então tem um padrão, Dani. Então vamos lá, gente. Vamos pensar aqui junto, hein? Se fosse um quadrado, teriam todos os seus ângulos retos e também todos os seus lados com a mesma medida. Já aqui nós temos um retângulo, porque nós temos todos os ângulos retos, porém as medidas elas são diferentes, hein? Comparando comprimento e largura. Exatamente, Dani. E aí a gente usa a letra maiúscula para representar esses pontinhos que a gente chama de vértice. Isso é padronizado. Isso não é no Brasil. Foi você que inventou, Dani? Não foi. Ah, tá. Isso se usa no mundo todo, não é isso? O tempo todo, sempre, com certeza. A matemática é uma língua universal. A gente já viu em fotografia, em mês de ano, a gente já viu na quantidade de dias da semana, na geometria, já vimos na tabuada que tem padrão. Será que tem padrão em outro lugar, Dani? Vamos ver. Sequência? Isso. Dani, quando eu estava na faculdade, eu nem vi essa sequência pela primeira vez, tu acredita nisso? Eu não lembro de ter visto antes. Eu me apaixonei por ela. E ela está tão presente no nosso dia a dia. Sequência, gente. É, porque até as plantas têm esse padrão, Dani. Tem algumas plantas que elas se ramificam, um galho, outro galho, depois no próximo mais 2 galhos, 3 galhos e assim por diante. Você gosta de planta, Diego? Algumas baixo bonitas. São bonitas, né? Entendeu? E aí, gente, será que existe um padrão para essa? Vamos lá, sequência? Diego. O que seria um padrão numa sequência? Eu tenho que pensar da forma que ela está sendo construída, é isso? Isso, é um padrão que se repete, que vai gente, formando olha aí. números. Por exemplo, É Dani, quase uma lógica, né? com esse padrão eu consigo determinar quem é o próximo número depois do 21. Sim. Entendeu? Olha, não tá fácil não, viu, gente? Porque olha, 2, né? Entendeu? E aí a ideia é a gente tentar enxergar esse padrão sem construir fórmula, só olhando. Não, é só no raciocínio, né? Ei, vamos analisar? A gente pode analisar os dois primeiros. 1, 2. Dani, 1 mais 1 não dá 2, que é o próximo termo? Você pegou os 2 primeiros, gente, ó. Pegou os 2 primeiros pra dar esse. E isso aqui, ó. Bacana, eu peguei bacana. 2, um do lado do outro, que são chamados de consecutivos. Sim. Somei e deu o próximo. E deu o próximo. Será que isso funciona sempre? Vamos dar uma Será? olhada? Ó, peguei mais 2, um do lado do outro, consecutivos. 1 mais 2, 3. E bateu, Dani. A gente já tá começando a descobrir esse negócio, hein? Segundo teste. Vamos partir pro terceiro Tem que ir teste. até o final, porque tem que ser padrão, tem que ser igual. 2 mais 3, ó, um do lado do outro consecutivo, deu 5. Deu E cinco, tá né? se encaixando. Tá. Então, Agora só galera, falta 5 com 8 dá 13 também, a tá? gente pode ver aqui. Será? 3 mais 5, 8. 5 Mais 8, 13. 8 mais 13, 21. E o que seria o próximo, Eu já tava com fome, eu já tava somando 13 com 21. Eu tô vendo, a gente 13 tá mais chegando no final. 21 dá quanto, galera? Será que você acertou? E aí? Eu tenho certeza que acertou. Quem Tá? seria, Diego? Seria o 34. 34, parabéns pra você que acertou essa. Aqui, ó. Qual o padrão da sequência abaixo? Agora é uma outra padrão. Agora é uma outra sequência. E aí a gente já começa a trabalhar com a ideia da matemática de criar uma continha específica para isso. Então, Dani, eu vou analisar. 5, 9, 13, 17, 21. Estou olhando para isso, eu vou procurar um padrão. O que está acontecendo? Você consegue ver, Dani? Olha, Diego, tá bem difícil esse negócio, hein? Porque eu pensei, a mesma coisa que você fez anterior aí, né, gente? Eu também pensei, será que ele tá repetindo? Eu vou somar 5 com 9, vai dar 3, mas não dá 13. Não dá, dá 14. Dá 14. Nossa, tá difícil essa, viu? Da onde você tá tirando essas sequências aí, gente? Então, Dani, essa eu criei. Ele criou, tá vendo, gente? Essa eu criei. Mas eu criei com um padrão. Sim, que estava tá. na minha cabeça na hora que eu criei. É por isso que tá difícil assim. Tá? Aham. Mas a minha ideia, Dani, era ser próximo da tabuada de 4. Você sabe por quê, Dani? A tabuada de 4? A tabuada de 4, qual é o padrão da tabuada de 4? Bom, segundo o que você falou lá na tabuada do 7, né, gente? Se a do 7 ia de 7 em 7, a do 4 vai de 4 em 4. Então, 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. Ah, tá indo de 4 em 4. 13 mais 4, 17. Ou seja, ela está indo de 4 em 4. É. Porém, não é a tabuada de 4.
Não é. Porque 4 vezes 1, que é o primeiro termo, daria 4. Aqui está dando 5. Uma unidade a mais. Legal. 4 vezes 2, Dani? Dá 8. Aqui está dando 9, uma unidade a mais. Ah, 4 vezes 3? Entendi. 12, com uma unidade a mais. Então é a tabuada de 4 com resultado somando mais 1. Então, galera, criamos mais um padrão. Olha aí. Que é 4 vezes a posição do número que você quer, depois só somar mais 1. Se eu quiser o 10º número, 4 vezes 10, 40. Com mais umzinho, 41. E aí a gente consegue formar a sequência que nós queremos, que nós quisermos, que nós pensarmos. Basta a gente criar um padrão para aquilo. E isso é matemática. Eu fiz a conta depois de pensar no padrão, Dani. É verdade. Primeiro eu pensei no padrão. Claro, tá certo. Isso serve para tudo. Você também pode criar, hein? Você também pode criar a sua sequência. Quando a gente criar visita... o seu padrão. Vamos fazer o seguinte, Dani, vamos visitar eles pra gente ver A se gente eles vai criaram uma visitar sequência. vocês, hein? Quando a gente for até aí, a gente vai querer ver qual foi o padrão que você criou para sua sequência. E aí, galera, a gente traz uma brincadeira do palito de fósforo também, que é um desafio. Vamos começar. A gente tem palitos e quer formar quadrado com esses palitos, tá bom? Então aqui, ó, o primeiro quadrado eu tenho 4 palitos. Para formar o segundo quadrado eu tenho 3. Para formar o terceiro quadrado eu tenho mais 3. Para formar o quarto quadrado eu tenho mais 3. De novo, Dani. Olha, mas que coisa 3, estranha, 3, gente. 3, 3, Quadrado tem 4 lados, né? No primeiro ele usou 4 palitinhos, eu concordo, tudo bem. Mas depois você só usou 3. E vou usar 3 para sempre agora. Ah, é? Porém, Dani, para deixar os nossos queridos estudantes visualizarem com mais facilidade, eu botei o primeiro palito diferente. Eu tô vendo. Tem um mistério aí, não tem? Porque ele é a posição inicial. Ah. Não tem aquela sequência que a gente criou? Tem. Eu pensei nela. Ah, gente, olha aí. Aqui, ó. 1 e a tabuada de 3, Dani. Ah, repetição de soma de 3, 3, 3. Então aqui, ó, para eu ter o primeiro quadrado, eu tenho que fazer 3. Qual é o primeiro quadrado? 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4 palitos. Para eu ter 2 quadrados, eu preciso fazer o quê? 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Ah, então eu sempre vou somar com aquele palitinho diferente lá. E para eu ter 5 quadrados, eu preciso de quantos palitos, Dani? 5 vezes 3, 15. Com mais aquele diferente, 16, né? É isso. Então, a gente faz as contas em cima do padrão. Legal, gente. Então, primeiro a gente tem que identificar padrões na matemática. É o mais fundamental. É mais importante até do que começar fazendo conta. Olha aí. Padrão, 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 padrão. Muito bom. E aí, Dani, a gente fica por aqui nessa aula esperando encontrar eles novamente na aula da atividade 2 e 3. É isso aí, gente. Gente, muito Até a obrigado. próxima. Até a próxima.